assim, da pessoa que fez essa apresentação, Carcará, ela fez a entrevista que ela mesma, trechos dessa entrevista, ela fala que fez sucesso da noite pro dia, que ela agradece assim um sucesso, mas não tem porque ela quer que ele o respeite, que ela o respeite, e ele a respeite também. Assim, ela filmou um filme, como é que é? Não é à toa que você me conheceu, Maria, o nome do título principal, que também fala por José Bonfim. Nessa crítica, ela fala sobre a questão de feminismo, que ela é uma importante causa, mas também fala sobre a questão da ditadura militar, a repressão que ela sofreu. Assim, ela conta também que depois do filme Guerreira, um coronel, ou como ela diz, não sabe quem foi desse cargo, pegaram ela 2 horas da manhã tiraram 2 horas da manhã da casa dela pra levar ao quartel e interrogá-la. Depois liberaram depois de 2 horas. Só que durante um ano ela tinha que chegar ao DOPS, que era Centro de Concentração de Presos de Guerra, na verdade, pra ser despertado 10 horas da manhã toda quarta-feira, pra sempre relatar o que estava acontecendo, essas coisas todas. Tempo sem sol, tempos de guerra e a Arena contra a Bahia. Nisso, ela, assim, em 1967, ela fez interpretado o livro Guerreira, por Reinaldo Jardim. Nisso, foi no período do AI-5. Nessa questão, esse livro foi retirado das bancas e no instante prenderam ela, né? Levaram diretamente ao DOPS, durante 2 horas da manhã, e fizeram um acordo com ela às 10 horas da manhã de toda quinta-feira, no período de um ano, ela iria comparecer ao DOPS para relatar o que estava acontecendo. Nisso, ela também fez ajuda de um amigo que também trabalha na Globo News. Jardim fez uma narrativa, um documentário totalmente diferente do normal narrativa. Era uma entrevista com Bethânia, que falava sobre a sua forte exemplo em relação ao feminismo, em relação ao MPB, por ser sempre considerada a abelha rainha do MPB, por ser a primeira mulher, a primeira artista a vender com mais de 1 milhão de vendidos, na verdade, no álbum no Brasil. Foi ela que trouxe realmente voltar o Brasil a escutar MPB, e não fosse só, como dizem alguns críticos, fosse realmente elitizada, uma artista elitizada, que todos os seus álbuns seriam totalmente vendidos. Mas também ela foi considerada pela Rolling Stone Brasil a quinta artista brasileira do MPB. Nisso, voltando pro filme Maria, Não Sei Quem Sou, ela falou dessa vitória da questão militar, da repressão que ela sofreu nesse período durante a AI-5. E agora eu vou deixar alguns trechos da entrevista que ela fez em relação a essa repressão militar, e principalmente na época dos DOPS. Você teve irmão, amigos exilados num período de repressão terrível. Você se sentiu ameaçada de alguma forma? Você foi ameaçada de alguma forma? Como é que te passou? O que representou para você esse período de exceção, essa fase mais dura do militarismo? Período terrível. Eu fui presa no Rio de Janeiro. Eu estava na minha casa, às 2 horas da manhã eles invadiram, mais de 20 homens entraram e me levaram, depois de rodar muitas horas, para um quartel aqui na Zona Norte. Eu fui interrogada até de manhã. Eles queriam saber do Geraldo Vandré. Eles já haviam pego Caetano Gilberto em São Paulo,
e achavam que eu sabia do Vandré e que eu tinha a ver. E queriam uma delação. Se eu sabia do Vandré e por conta de um livro escrito, uma homenagem que fizeram a mim, chamada Betânia Guerrilha Guerrilha, do Reinaldo Jardim. E eles queriam saber por que eu causei esse livro, por que esse cara escreveu esse livro por mim e tal, e eu falei tudo, e eles depois me mostraram, já tinham chamado... E por que escreveram esse livro? Um poema lindo do Reinaldo Jardim, uma coisa de amor que ele fez, né, para mim, e o Reinaldo já tinha sido preso, já estava preso, e eles mostraram o depoimento que batia com o que eu dizia. Eu sou uma mulher de palco, ele assistiu meu espetáculo, é um intelectual, um poeta, quis escrever um poema lindo, está escrito, foi publicado, foi proibido o livro e tal. E depois daí, eu fiquei aqui no Brasil, eu tinha que me apresentar durante acho que 3 meses, 2 vezes por semana. Eu tinha que ir à cidade, ao DOPS, me apresentar, estou aqui, o que você está fazendo, eles sabiam de tudo. Período horrível. E Caetano, o exilado, era coisa que meus amigos, mas Caetano particularmente, pelo jeito de Caetano. Entende? A dificuldade de Caetano, sobreviver a isso, ao exílio, uma dor muito grande, a sensibilidade dele, a coisa grosseira como foi feita. E sofri demais. Meu pai se acabou nesse período. Foi uma coisa... Minha mãe é uma mulher linda, fortíssima, que teve sempre muita... com a sua fé em Deus e com a sua força, ajudou a todos nós muito, assim, não é? A própria Caetano. E eu ficava aqui, quer dizer, a maneira que eu tinha de continuar o meu trabalho era fazendo o quê? Recebendo as canções que eles faziam do exílio, não só Caetano, mas os outros amigos, e que aqui eu interpretava e cantava pelo menos uma notícia deles, o sentimento deles e tal. Eu, Gal, umas pessoas, né? Mas foi o período mais triste que eu posso me lembrar. Foi horrível.